Bem-vindo ao canal da Laol, o canal que te informa acerca dos principais tópicos em oncologia. O meu nome é Vanessa, sou discente de enfermagem da Universidade Federal de Sergipe e membro da Liga Acadêmica de Oncologia de Lagarto. No papo oncológico de hoje, o nosso tema é câncer de boca e orofaringe. Então vamos à nossa introdução. Bom, o câncer de boca ele é representado em grande maior parte dos casos, pelo carcinoma de células escamosas e apresenta riscos similares a outras doenças malignas de cabeça-pescoço com etiologia multifatorial. O câncer de orofaringe, ele é similar ao câncer de boca nessa questão de em que sua maior parte, basicamente 90% dos casos, são formadas pelo carcinoma de células escamosas. Mas, quanto à etiopatogênese, tratamento e prognóstico, eles acabam se diferindo, principalmente porque nas últimas décadas vem se aumentando casos relacionados com a presença de HPV. O câncer de orofaringe, ele também abrange o palato mole, base de língua, tonsilas palatinas e parede faríngea posterior. Quanto à epidemiologia, nós temos um número estimado de óbitos por câncer de orofaringe no Brasil entre 2002 e 2013 muito significativo, em que os cânceres de boca atingiram 35.534 casos e os cânceres de faringe atingiram 38.808 casos, que é um número significativo. Quanto ao câncer de boca e orofaringe, por regiões, nós temos que o Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste, eles acabam atingindo um número elevado no câncer de boca e faringe. E também o Nordeste acaba acompanhando esses casos. Com relação ao número estimado de câncer de cavidade oral entre 2020 e 2022, o número estimado é de 11.180 casos no Brasil para homens e 4.010 em mulheres. Então, nós temos câncer estimados para determinados sexos. No homem, ele ocupa a 5ª posição e para a mulher, a 13ª. Então, a cada 100 mil homens, nós temos um risco estimado de 10,69 casos novos. E para mulheres, a cada 100 mil, nós temos um risco estimado de 3,71 para cada esses 100 mil. Desculpa. Quanto aos fatores de risco, nós temos o tabagismo, alcoolismo, o vírus do papiloma humano, que está muito sendo relacionado nas últimas décadas. Quanto ao gênero, ele é 2 vezes maior em homens, por conta de estilos de vida. Tem uma incidência em pessoas maiores de 55 anos, radiação ultravioleta, dieta, principalmente aquelas que são pobres em vitaminas, em frutas, em vegetais, sistema imunológico enfraquecido relacionado a HIV, a doenças hereditárias e etc., enxerto com relação à doença enxerto hospedeiro, que diz respeito a pessoas geralmente com transplantes de células estaminais. Então, as células tronco da pessoa que doa, ela interpreta do hospedeiro como estranha e começa a atacar. Isso acontece não só em pele, como também nas mucosas e bocas. Temos também síndromes genéticas e líquido plano. Então, aqui na esquerda, nós temos a taxa de incidência por estado. Aqui nós temos Salvador, João Pessoa e São Paulo, para mulher e homem, onde a gente vê a prevalência em homens. E na direita, nós vemos o câncer oral relacionado ao hábito do tabagismo. Esse foi um estudo de coorte, em que nós temos casos e controle. E no número de casos, que são de pessoas doentes, nós vemos que, quanto às variáveis de nunca fumou relacionado a pessoas que fumaram no passado ou que são fumantes, esse número aumenta significativamente. Quanto à clínica, o carcinoma espinocelular de boca, ele pode ocorrer em qualquer área da boca, mas ele é mais prevalente na língua, o assoalho bucal e o lábio. E menos frequente, mas que também pode acontecer, em mucosa jugal, região retromolar, gengiva, palato mole e palato duro. Quanto aos sintomas, nos estágios mais iniciais, acontece a ausência de sintomas dolorosos. Já em estágios mais avançados, acontece dor em 40% dos casos. Outros sintomas também comuns é a dor no ouvido, sangramento, mobilidade dos dentes, dificuldades para respirar, engolir e também falar, e trismo muscular e parestesia. Quanto à clínica, a aparência clínica dela é muito característica em casos avançados com relação a lesões malignas, mas em estágios iniciais ela pode ser confundida com a lesão benigna e acontece que seu tratamento é um pouco retardado. Então, nas aparências clínicas mais comuns, nós temos as úlceras. Essas úlceras, normalmente, elas acometem com bordas irregulares, endurecimento da palpação e também pode ocorrer dor irradiada em casos mais avançados. Temos os nódulos, eles apresentam um padrão de crescimento esofítico,
podendo apresentar esses nódulos, bordas mal definidas, duros à palpação, ou eles podem também, como aqui são vistos na figura 3 e 4. Outros casos são lesões não características e precoces, que dizem respeito às lesões leucoeritroplásicas. Essas lesões, elas geralmente são apresentadas como manchas branco-avermelhadas, com a superfície mais rugosa, elas alteram a elasticidade do tecido, e também, quando você faz uma palpação, você pode sentir um endurecimento com relação à mucosa normal. Já com relação às lesões potencialmente cancerizáveis, participam delas as leucoplasias, eritroplasias, líquoplano e quelite actínica. Aqui estão as suas referências. E para a entrevista e palestra de hoje, nós chamamos o palestrante, Dr. Fabrício dos Santos Menezes. Ele é professor adjunto do Departamento de Educação e Saúde pela UFES, doutorado em epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP, mestrado em ciências da saúde pela Universidade Federal de Sergipe e trabalha nas linhas de pesquisa de epidemiologia, câncer de cabeça e pescoço, desigualdades no acesso ao serviço de saúde e entre outros. Olá, doutor Fabrício. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre um tema tão importante. Então, gostaria de fazer inicialmente agradecer o convite à LAOL por essa oportunidade de compartilhar conhecimentos, saberes com vocês. Espero que eu possa ajudar um pouquinho nessa construção. Ok. Doutor Fabrício, eu gostaria que o senhor explanasse um pouco a respeito da sua experiência com câncer de boca e orofaringe. Desde o início da graduação, eu acabei atuando em um núcleo de câncer oral. Então, eu tive uma experiência de quase 5 anos em um grande centro de referência de lesões bucais na Bahia, talvez o maior do interior. Então, comecei como um auxiliar, digamos assim, e depois eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer biópsias, fiz cursos também de extensão, não somente de patologia, como também de estomatologia. E tive a oportunidade de acompanhar os pacientes, de entender um pouquinho também da sua história, né, porque elas nos diz muito, e até mesmo de acompanhar cirurgias de remoção em ambiente hospitalar, né, e acompanhar posteriormente esse paciente, que é um acompanhamento, às vezes, um pouco longo, né, do dentista. Então, foi mais ou menos a partir daí, e depois eu acabei fazendo especialização, mestrado, enfim, fiz o doutorado na área de epidemiologia, então eu sou epidemiologista, além de ser dentista, e eu pude trabalhar um pouquinho mais novamente sobre o câncer de boca e também, adicionalmente, estudar o câncer de orofaringe, né, observando sempre essa questão do HPV e observando também se existia ou não uma mudança nessa epidemiologia no câncer de cabeça e pescoço no mundo e também aqui no Brasil. Então, é mais ou menos isso. Ok. E dando início à nossa entrevista, Dr. Fabrício, existe alguma relação do HPV com câncer de boca e orofaringe? E se existir, a vacinação é eficaz em reduzir a incidência dessas neoplasias? É uma boa pergunta, né? Primeira coisa, a gente observa que em boca existe um pouco de dúvida. Alguns estudos encontram isso, outros não. Tem até um capítulo sobre isso. E em orofaringe isso já está completamente aceito. Claro, considerando boca base de língua, sim, isso já está aceito. Então, em geral, isso tem sido apontado. A IARC, né, que é a Agência de Pesquisa sobre Câncer, é um órgão da OMS que trabalha com essas questões de câncer. A IARC publicou uma monografia, se não me falha a memória, em 2007, reconhecendo o papel carcinogênico do HPV-16, porque existem outros HPVs de alto risco, e existem diversos outros tipos de HPV que não tem tanto potencial de gerar malignizações, ou seja, gerar novos cânceres, mas existem alguns tipos que são de alto risco. Em relação à cabeça e pescoço, já que é o tema desse bate-papo aqui, em geral é mais o HPV-16 e também tem o HPV-18, mas em geral boa parte das lesões estão mais associadas ao HPV-16. E em 2006 teve estudos apontando que existiam vias carcinogênicas diferentes, ou seja, uma relacionada ao HPV, outro relacionado ao consumo de álcool e tabaco. Trazendo um pouquinho antes, em 2000, houve o reconhecimento de características clínicas, epidemiológicas e moleculares também distintas entre os cânceres relacionados ao HPV e os não relacionados. E muitas vezes, quando a gente fala orofaringe, a gente inclui também a base de língua,
por isso que às vezes fica um pouco difícil até entender, né? Porque, câncer de boca, sim, mas se você falar só câncer de boca, não é tão relacionado. Mas se você incluir a base de língua, bem, vai estar relacionado. É importante se dizer isso. E um dos primeiros trabalhos, curiosamente, que apontou essa possível relação entre o HPV com o sítio de cabeça e pescoço, um dos primeiros foi em 1983. Então, eles apontaram em um relato de caso, uma possibilidade do HPV ter sido relacionado àquele câncer, em boca, no caso. Então, existe um grande volume de estudos desde então, e que, inclusive, isso tem subsidiado algumas alterações clínicas, ou seja, recomenda-se que se observe as questões sorológicas, moleculares, para identificar se tem a presença ou não do HPV naquela lesão, porque existem tratamentos que podem ser mais eficientes para um paciente que tem uma lesão mais relacionada, que é uma lesão HPV positiva, né, de um paciente com uma lesão que não é HPV positiva. Então, existem diversos estudos, inclusive estudos em andamento, que estão acontecendo e que buscam elucidar um pouquinho mais sobre o HPV, que é um vírus que tem se mostrado, diga-se de passagem, bastante desafiador para os pesquisadores, para os clínicos, porque é um vírus que ele tem capacidade de gerar uma malignização ao longo do tempo, né? Então, é importante citar isso, né, que existem muitos estudos em andamento e que vocês, do ponto de vista clínico ou não, vocês estejam atentos a isso, porque o HPV hoje, ele tem crescido em proporções epidêmicas em alguns países, inclusive aqui no Brasil a gente observou também isso. Então, é importante para o clínico entender isso, devido às modalidades terapêuticas que podem ser um pouco diferenciadas, como também para quem não necessariamente está atuando clinicamente, mas entender que existe uma mudança epidemiológica ocorrendo e que todos nós precisamos estar atentos, né? E lembrar sempre, né? Todo paciente tem a sua história para contar. E lembrar sempre que o HPV é um tipo de vírus que é transmitido de forma sexualmente transmissível, esse vírus. Então, é importante citar que todo paciente tem uma história para contar, uma boa anamnese, um bom exame clínico, isso é muito fundamental, né, para que a gente consiga depois, observando um resultado de um exame molecular, sorológico, a gente conseguir fechar um desfecho e, quem sabe, fazer a conduta terapêutica adequada para cada caso. Bom, quais são as principais estratégias terapêuticas utilizadas e quais as complicações mais comuns nos tratamentos de câncer de boca e orofaringe? Bem, em relação às principais estratégias, a gente preconiza sempre um diagnóstico precoce. A primeira coisa a falar, trabalhar a prevenção, porque em alguns casos a gente pode ter uma chance de uma probabilidade do paciente sobreviver após 5 anos de até 90%, quando diagnosticado precocemente. Quando me refiro a isso, me refiro a um carcinoma in situ, a um carcinoma que não tem ainda, por exemplo, metástases, não tem linfonodos regionais, por exemplo. E, dito isso, a primeira conduta que muitas vezes é feita, por exemplo, em relação ao câncer de boca, claro, tem anamnese, exame clínico, etc., alguns exames complementares quando for necessário, né, para fazer o procedimento, é fazer uma biópsia, nesse caso, uma biópsia incisional, tirar um pedacinho daquela lesão, né, para que o patologista, por exemplo, um patologista bucal, ele possa analisar aquela lâmina e, de fato, realizar esse diagnóstico, ok? Feito o diagnóstico, aí sim a gente começa aquela preparação desse paciente para a cirurgia, que é feita por um médico de cabeça e pescoço, diga-se de passagem. A gente busca preparar, condicionar, adequar esse meio bucal para esse procedimento cirúrgico. E, claro, considerando o procedimento cirúrgico, a depender das questões do paciente, tem algumas opções terapêuticas. Quando eu digo isso é porque existe a quimioterapia, os mais comuns, né? Existe a quimioterapia, existe a radioterapia e também existe a cirurgia. Tem outros tratamentos também que não são tão convencionais, mas eu vou acabar colocando mais esses. E dentre esses tratamentos existem algumas premissas, né? Por exemplo, uma lesão que foi observado que é uma lesão que tem a presença do HPV-16. Essa é uma lesão que pode ter uma melhor resposta à radioterapia. Então esse paciente ele pode ter uma melhor resposta a esse tratamento do que o paciente que não é. Já aquele outro paciente, ele pode muitas vezes fazer um uso também
de um procedimento cirúrgico. E, inclusive, essas modalidades terapêuticas podem ser combinadas ou não. Isso fica claro a critério da equipe médica, dos profissionais envolvidos, e também considerando também a própria história do paciente, considerando o próprio contexto daquele paciente, para que tenha a melhor conduta. E, posteriormente, vem uma fase de pós-tratamento, né? É importante citar, como você fez a pergunta, existem algumas complicações, o procedimento cirúrgico, muitas vezes, ele pode ser mutilador, alguns pacientes, eles podem perder parte da língua, e digo isso porque eu já assisti uma cirurgia realizada, se não me engano, foi uma das primeiras cirurgias realizadas no município de Feira de Santana, talvez a primeira, se não me falha a memória, e a gente às vezes vê o quanto que é mutilador, né? Quando você sai do livro, você vai para o leito e vê aquele paciente, você observa que parte da língua daquele paciente, ela é removida, às vezes também tem necessidade de remover algum fragmento ósseo para poder ter acesso à lesão, enfim, é um procedimento extremamente extenso e por vezes mutilador, porque muitas vezes é necessário, às vezes, essa intervenção, e posteriormente tem a químio, né, tem a rádio, tem as complicações comumente observadas na químio, náuseas, por exemplo, e no que tange, por exemplo, a boca, pode existir a boca seca que o paciente relata, né? Ele perde a capacidade de produzir saliva em uma quantidade suficiente, e aí ele fica com aquele aspecto de boca seca. E aí começa a vir também a importância do dentista, né? Nesse acompanhamento pós-procedimento cirúrgico. Claro, também de outros profissionais. Eu estou me referindo à odontologia por eu ser cirurgião dentista, mas esse acompanhamento de entender que um paciente que produz menos saliva, ele pode estar mais suscetível também a lesões cariosas, entender que se ele fez uma radioterapia, ele pode ter uma coisa chamada osteoradionecrose, ele pode ter também uma cárie de radiação. Então, é um paciente que tem a sua complexidade e também ele tem a sua necessidade, muitas vezes, de acompanhamento também psicológico, pessoal da ciência social, nutricionistas, uma equipe multiprofissional, claro, também um médico que tem que acompanhar, uma equipe multiprofissional para poder dar andamento a esse paciente, ou até mesmo um terapeuta ocupacional para poder fazer algumas reabilitações, esse paciente reaprender a fazer algo que antes ele fazia, mas devido à cirurgia ele não consegue. Então a gente tem que ter sempre essa visão e esse olhar, né? E claro, buscando manter a saúde e entendendo sempre, como eu já falei, a prevenção é sempre, como se diz, o melhor remédio, e a vigilância em saúde, a epidemiologia, ela é necessária para que a gente consiga estar um pouquinho à frente do que pode acontecer. Quando eu quero dizer, se está acontecendo em um tal local do mundo, talvez aqui aconteça, né? E respondendo quanto à vacina, pressupõe-se, nós entendemos, e eu faço parte dessa linha de pesquisadores, que nós entendemos que sim, a vacina ela pode conferir efeitos protetores em relação ao HPV de alto risco, diga-se de passagem, porque uma vez a pessoa tendo anticorpos, uma vez essa pessoa tendo uma proteção a partir da vacina, a gente entende que a infecção que pode ocorrer da genitália para a cavidade bucal, por exemplo, ela pode ser reduzida. Então, nós entendemos que sim, ainda existem estudos em andamento, mas entendemos que sim, existe um grande potencial que a vacina para o HPV de alto risco, ela possa trazer uma proteção ao câncer no longo prazo. É sempre bom citar que são estudos em andamento. Câncer é uma doença tempo-dependente. O HPV, muitas vezes, a partir de 10 anos, pode acontecer uma lesão relacionada ao HPV. Então, assim, é um estudo que demanda tempo para ser desenvolvido. Entretanto, a gente vem notando que essa adoção à vacina ela tem sido escolhida por alguns países que têm enfrentado uma situação mais epidêmica. E quando eu digo isso, eu cito países como os Estados Unidos, que, por exemplo, se estima que nesse ano de 2020 a gente tenha mais cânceres relacionados ao HPV em cabeça e pescoço do que cânceres em região de colo de útero, por exemplo. Então, e que se estima que, sei lá, daqui a algum tempo a gente vai ter mais lesões, cânceres relacionados ao HPV do que cânceres não relacionados ao HPV. Quando eu digo esses, são cânceres mais relacionados ao consumo de álcool e de tabaco, né? Mas e por que isso? Porque simplesmente o HPV tem aumentado em proporções epidêmicas. Nós temos uma mudança
nos comportamentos sexuais, nos comportamentos sexuais de risco. Isso também traz como efeito a área da saúde, traz como desfecho também a possibilidade da pessoa desenvolver câncer. E não somente isso, temos aqui, é importante citar, né? A gente sempre às vezes, o Brasil, o Brasil também pode ser referência em algumas coisas, né? Nós temos diversas mazelas, mas o Brasil também pode ser referência. Quando eu digo isso, a política de controle do tabaco brasileira, ela foi considerada em 2017 por um artigo do Global Burden of Disease como uma política uma política de sucesso. Então a gente consegue ver a influência disso no câncer de pulmão em algumas regiões do país e também em câncer de boca, que também tem muita relação com o tabaco, câncer de laringe. Então, assim, a gente consegue modificar a partir de comportamentos, modificar a epidemiologia, o curso das doenças. E nisso, os clínicos também, que estão ali na linha de frente, eles precisam estar atentos a essas mudanças para acompanhá-las e entender que o paciente que chega até ele, como eu falei, digo e repito, né? Como um bom habilidoso, o paciente tem sempre uma história para contar, né? Lembrem-se sempre disso, já que possivelmente quem me assiste pode ser um estudante de graduação, ou até mesmo um profissional de saúde já formado. O paciente tem sempre uma história para contar e vale a pena escutar, né? Eu espero que eu tenha respondido ao seu questionamento, Vanessa. Sim, respondeu sim. E em síntese, qual que seria o papel do profissional dentista no diagnóstico e tratamento do câncer de boca e orofaringe? Bem, o dentista acaba atuando muito em relação ao câncer de boca, né? Nessa questão de fazer essa biópsia incisional, é o dentista que faz. Em geral, a gente utiliza bastante o patologista bucal, que é um profissional dentista formado em patologia, mestrado, doutorado, etc., para poder fazer essa análise da lâmina, fazer o diagnóstico. Então, o dentista ele faz a biópsia incisional, o dentista faz o diagnóstico, de certa forma, o dentista prepara o paciente para essa cirurgia, claro, junto com o médico, né, mas ele também faz essa preparação de adequação de meio bucal. Um paciente, ele está com muitas lesões cariosas ativas, é um paciente que ainda vai fazer a consulta. O dentista já pode tratar algumas lesões quando for possível, tá bom? Quando for possível, ou seja, fazer uma adequação de meio bucal, preparando esse paciente, porque ele pode ter a radioterapia, depender da escolha do médico, ele pode ter a quimioterapia, e o procedimento cirúrgico, claro, ele é feito pelo médico de cabeça e pescoço, ele também participa de todo esse processo. Eu tive a grande felicidade de trabalhar com um médico lá em Feira de Santana, junto com outros colegas, e ele acompanhava tudo. A gente fazendo biópsia, ele indicando, olha, pega mais tal região, assim como também ter a presença de assistentes sociais. Então, o dentista ele colabora com a equipe multiprofissional, assim como também o dentista ajuda com os demais profissões de saúde, claro, a fazer esse acompanhamento por um período, em geral, de 5 anos, que é o que em geral, a gente acompanha, né? A gente acompanha por um período de 5 anos, claro, pode acompanhar por mais tempo, mas em geral a gente acompanha por 5 anos. A gente prescreve muitas vezes uma saliva artificial para que esse paciente tenha uma condição melhor, vai acompanhando também a sua saúde bucal e vai observando qualquer sinal de recidiva que houver. A gente já busca esse contato com o médico de cabeça e pescoço para tomar as devidas medidas necessárias, tudo bem? Então, é sempre em conjunto com a equipe multiprofissional. Eu tive a grande felicidade de ser um egresso da UF, de ter feito parte do núcleo de câncer oral, e que me deu essa possibilidade, essa vivência, né? Assim como também, às vezes, aqui em Sergipe também eu tive essa possibilidade. Então, é um acompanhamento longo e que demanda sempre de muitos olhares e de muitas pessoas. Ok. Em nome de toda a Liga, eu quero agradecer a participação do nosso convidado. Então, doutor Fabrício, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Suas respostas foram maravilhosas e esclarecedoras. Por favor. Eu aqui agradeço por essa oportunidade, como eu já falei, e, enfim, eu espero que eu tenha ajudado, né? Eu me coloco à disposição não somente dos estudantes da Liga, como outros estudantes que tenham interesse em compreender um pouco mais o tema, né? Depois vocês podem até veicular o meu e-mail, e sempre apontando, né? Existe uma epidemiologia em transformação no câncer de cabeça e pescoço. Esse estudo ele ainda está em revisão em uma revista, talvez ele seja publicado, eu espero, mas existe uma epidemiologia em transformação. O Brasil faz parte disso, é um trabalho que eu assino como
como autor junto com outros colaboradores, e que isso vai influenciar, sim, no contexto clínico e também já está influenciando no contexto epidemiológico. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, quem quiser depois desenvolver algum tipo de trabalho nesse sentido, basta entrar em contato com um epidemiologista, talvez eu possa colaborar, né, tendo também, claro, essa experiência clínica prévia que eu tive, né? Então, fica aí, me coloco à disposição de vocês, né? Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E a todos os inscritos, da extensão, não se esqueçam de preencher o formulário que está na biografia, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem as notificações, deem um like no vídeo e continuem acompanhando a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.